quero excepcionalmente ler com os irmãos na versão internacional. Então, quem quiser acompanhar, ou na sua própria Bíblia, vai marcando aí eventuais diferenças de tradução. Capítulo 1, versículo 12 a 21, diz assim a palavra de Deus. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem, e estão solidamente confirmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês com essas lembranças, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. E eu me empenharei para que, também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, enquanto da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Oremos ao nosso Deus. Pai querido, fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a quietude e a reverência necessários para podermos tirar proveito da palavra santa nesse momento. Abra o coração de cada um e todos nós, ó Pai, possamos receber essa palavra e ela possa encontrar esse lugar especial na nossa vida. E ao sairmos daqui, ó Deus, saiamos transbordando de alegria e determinados em colocá-la em prática. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus, a ficarmos de fato confirmados no Evangelho, que é incomparável. Ajuda-nos, ó Pai. Repreenda toda a ação do inimigo. E o mesmo Espírito que inspirou esta palavra esteja agora iluminando nossos corações e mentes para aprendermos exatamente do Senhor, diretamente do Senhor, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, nós oramos agradecidos. Amém, amém, glória a Deus. Então permaneça aí com a sua Bíblia aberta, nesse texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 até o 21. Hoje eu quero meditar com os irmãos a respeito do tema confirmados no Evangelho incomparável. Na realidade, o apóstolo Pedro quer dizer e quer ensinar para nós aqui que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus é incomparável, por vários motivos que nós vamos ver ao longo da mensagem de hoje. Nós não podemos nos esquecer nem por um segundo sequer que, de fato, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso é que nós precisamos crescer cada vez mais no conhecimento do Evangelho. Também não podemos nos esquecer que o propósito de Pedro, aqui na segunda carta, além de consolar e fortalecer os crentes, os leitores originais, especialmente os crentes que estavam lá naquela região da Ásia Menor, no norte e no noroeste da Ásia Menor, hoje Turquia. Principalmente nesta segunda carta, a intenção do apóstolo Pedro era combater os falsos mestres, os falsos ensinos, as heresias que já começavam a espalhar por aquelas igrejas. Conforme nós já vimos aqui nas mensagens anteriores, o apóstolo Pedro entendia que a melhor maneira de fazer isso
é através do crescimento no Evangelho. Na visão dele, todo crente verdadeiro, todo aquele que foi regenerado, todo aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro, ele precisa crescer no Evangelho, ele precisa lembrar do Evangelho, ele precisa se apropriar das promessas maravilhosas do Evangelho. Todos os crentes precisam disso, ok? E na mensagem de domingo passado, nós vimos aqui que o apóstolo Pedro, além de falar da suficiência e da dádiva do Evangelho, ele também falou de duas necessidades, que para supri-las, nós temos que nos empenhar com toda diligência e com urgência. Primeira necessidade que o apóstolo Pedro nos mostrou semana passada e falou para nós a respeito delas, é a necessidade de fundamentar, de fortalecer a nossa fé salvadora, fé tão valiosa, tão preciosa, que um dia nós recebemos de Deus por causa da justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus. E a maneira de suprir esta fé salvadora, segundo o apóstolo Pedro, é acrescentando a essa fé 7 virtudes que nós estudamos semana passada. A primeira delas, a excelência no testemunho, a excelência moral. Segunda, o conhecimento, ou seja, estudar mesmo, buscar na palavra a mente de Cristo, entender a palavra. Portanto, o crente não pode ser de maneira alguma analfabeto nas Escrituras, não pode. Você não precisa ser doutor, não precisa ser universitário, isso, aquilo, outro, mas precisa estudar a Bíblia e dominar e saber da razão da sua fé. Pedro diz exatamente isso. Precisamos também de domínio próprio, precisamos de perseverança, de piedade, de fraternidade uns com os outros, e ele encerra essas 7 virtudes com o amor. Então, fé sem amor não tem sentido. Aliás, não tem sentido a vida do crente sem o verdadeiro amor. E a segunda necessidade da qual Pedro nos falou na mensagem anterior, é a necessidade de consolidar, ou seja, de confirmar o nosso chamado e eleição. E segundo a visão do apóstolo Pedro, isso só é possível através da apropriação das promessas do Evangelho. Versículos 10 e 11 do primeiro capítulo. Ok? Agora, encerrando esse primeiro capítulo, encerrando essa última sessão do primeiro capítulo, mais uma vez, Pedro aparece aí, falando da superioridade incomparável do Evangelho, principalmente porque ele é a palavra inspirada de Deus. O Evangelho não procedeu, conforme ele diz aí, de fábulas engenhosamente inventadas, versículo 16, nem é fruto de interpretações pessoais ou da vontade humana, versículos 20 e 21, mas sim, ele procede do próprio Deus. E o apóstolo Pedro era testemunha ocular com os demais apóstolos, e principalmente com Tiago e João, de que, de fato, as promessas de Deus são verdadeiras, que as promessas de Deus se cumprirão, e eles tiveram o privilégio de antever esse cumprimento. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas eu gostaria que os irmãos voltassem para o texto e olhassem. Versículos 12 até o versículo 15. Nós temos aí, logo de cara, uma demonstração da dedicação pastoral do apóstolo Pedro. Ou seja, ele se revela aqui um dedicado pastor e manifesta 3 características claras aqui do cuidado pastoral. 3 coisas que precisam estar bem presentes em nós, os pastores. Pedro aqui está se revelando como um pastor. Na primeira carta ele se identificou como pastor, quando ele diz lá, nós presbíteros devemos pastorear o rebanho de Deus. E aqui ele vai mostrar aqui algumas características muito importantes desse cuidado pastoral. Primeira delas, primeira preocupação do pastor é proteger as ovelhas dos falsos mestres e das heresias. A segunda carta de Pedro, ela foi escrita basicamente exatamente por causa disso.
Pedro tinha recebido informações de que algumas heresias já começavam a rondar e adentrar o seio das igrejas daquela região da Ásia Menor. E ele, então, preocupado, ele vai escrever essa segunda carta exatamente para combater aquelas heresias. Uma das características do cuidado pastoral é exatamente proteger as ovelhas contra as heresias. Então é obrigação, sim, dos pastores estarem constantemente falando e constantemente orientando, constantemente chamando a atenção do povo de Deus, especialmente contra o assédio dessas heresias. Coisas que chegam com cara de verdade, com jeito de verdade, mas é mentira. Lobos que chegam entre e adentram o rebanho, eles têm cara de ovelhas, mas são lobos. Então é nossa obrigação mesmo. É obrigação do pastor dizer aqui que a Bíblia não precisa de atualização. É obrigação do pastor aqui dizer que a Bíblia sempre foi e será a palavra eterna de Deus. E por mais bonito que você ache alguém falar isso, na realidade, isso é mentira, isso é heresia. E o pastor tem que se preocupar em defender o rebanho dessas heresias. Segunda característica desse cuidado pastoral de Pedro aqui é, de fato, o compromisso com a pregação, com o ensino das doutrinas da graça, das verdadeiras doutrinas da palavra de Deus. Mais do que ninguém, Pedro sabia, e provavelmente foi exatamente ele quem disse isso lá em Atos capítulo 6. Pedro sabia, naquele contexto da escolha dos diáconos, ele, com certeza, deve ter sido ele mesmo, que disse: quanto a nós outros, nos dedicaremos à oração e à palavra. Principal obrigação do pastor, e a maneira de demonstrar o seu cuidado pastoral, é o envolvimento dele com a oração e com a palavra. Então, se você observar que o seu pastor é homem de oração, e que o seu pastor é estudioso da palavra e se preocupa em pregar a sã doutrina, honre esse homem, em nome de Jesus. É assim que a igreja tem. Outras características ele pode não ter. Pode não ser um sujeito muito agradável, pode não ser uma pessoa com limitações em outras áreas, pode não entender de política, pode não entender disso ou daquilo outro, mas precisa entender da palavra. E Pedro demonstra isso, demonstra que, de fato, a sua preocupação era a preocupação com o ensino da palavra. Ele entendia que o verdadeiro pastor precisa pregar ensinando e ensinar pregando a palavra de Deus. E ensinar a palavra de Deus, olha que coisa interessante, não consiste, isso foi muito impactante para o meu coração, não consiste em trazer novidades para o rebanho. Não consiste em trazer novidades para o rebanho, mas consiste principalmente em fazê-lo lembrar daquilo que ele já sabe. Então, muitos pastores, infelizmente, nos nossos dias, estão sofrendo de um problema chamado condicionamento sociológico. Então, ele precisa virar aqui um showman e uma série de outras coisas para trazer novidade para o povo, para encher a igreja, mas essa não pode ser a preocupação do pastor. A preocupação dele não é trazer novidade para o povo, mas é não deixar o povo esquecer da palavra de Deus, é fazer o povo sempre se lembrar da palavra de Deus. Consiste em ser fiel à palavra de Deus e não deixar que ela seja esquecida, que ela seja preterida, que ela não seja compreendida, não seja valorizada e, principalmente, que ela seja desobedecida. A função do pastor é exatamente essa. Tem que se preocupar com o povo de Deus. Em outras palavras, basicamente, a tarefa do pregador, a tarefa do verdadeiro mestre, do verdadeiro pastor, consiste no seguinte: dizer para o povo o seguinte: lembrem-se do que vocês já sabem e sejam o que vocês são em Cristo Jesus. Meu principal ministério é dizer isso para vocês. Lembrem-se daquilo que vocês já sabem e sejam aquilo que vocês são em Cristo Jesus. É isto que eu tenho que dizer todo dia. Todo dia.
em todos os momentos. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Essencialmente, meus queridos irmãos, o cristão, ele não estuda o Evangelho, não estuda a Bíblia para descobrir coisas novas. Não. Na realidade, ele estuda a Bíblia para recordar as eternas verdades de Deus. É para isso que ele estuda a Bíblia. Na realidade, nós não estudamos a Bíblia para descobrir coisas novas. Até podemos descobrir, mas nós estudamos a Bíblia para recordar as eternas verdades de Deus. Terceira característica do pastor dedicado, ou seja, além de proteger o rebanho contra os falsos mestres, além de estar preocupado com a pregação da verdade, né? Quanto a nós outros nos dedicaremos à oração e à palavra, sempre trazendo a palavra à memória do povo, não deixar o povo esquecer da palavra, preterir a palavra, deixar a palavra de lado, né? Não compreender a palavra, não valorizar. Então o pastor precisa ter paciência para ensinar uma vez, para ensinar 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias. Mas em terceiro, olha que coisa interessante, a preocupação com as ovelhas, a preocupação do pastor com as ovelhas, ela transcende a sua vida terrena. Observe bem que é exatamente isso que o apóstolo Pedro vai dizer para nós. Ou seja, ele sabia que a sua morte estava se aproximando. Ele diz aqui no texto, conforme acabamos de ler, que Deus, Jesus Cristo, já tinha revelado para ele que o tempo dele estava chegando. Ele usa aqui a expressão, esse meu tabernáculo. Né? Olha, claramente ele dizendo para nós exatamente isso. E aqui tem um detalhe interessante, quando ele diz assim, ele contemplando a proximidade da sua morte, e ele fala que ele já estava prestes a deixar esse tabernáculo. Tabernáculo, a própria palavra grega que aparece aqui, refere-se a uma tenda de campanha, ou seja, uma moradia provisória. E esse era o entendimento do apóstolo Pedro, que a nossa vida nessa terra aqui não é uma moradia definitiva. Aqui é uma moradia transitória, passageira, né? Daqui a pouco nós vamos sair daqui. E é interessante que logo depois, no versículo seguinte, ele vai dizer, no versículo 15, ele vai dizer aí que ele já estava prestes a deixar esse tabernáculo. Só que a palavra deixar aí é êxodo, é sair daqui. Então o apóstolo Pedro, ele tinha um conceito muito interessante sobre a morte, que nós precisamos ter. A morte para ele não era o fim, na realidade era apenas a maneira pela qual ele saía dessa realidade e adentrava uma outra realidade. Então é um êxodo, é saindo daqui, é saindo deste mundo de tormento e de dificuldades e entrando na terra prometida, na herança prometida. Ou seja, na mente de Pedro estava muito claro aquilo que tinha acontecido com o povo, que saiu do Egito, o êxodo do Egito, para entrar em Canaã. Então, na realidade, essa vida nossa aqui, ela é vivida nesse tabernáculo, ou seja, nessa tenda provisória, com as suas limitações, com as enfermidades, com tudo aquilo que o pecado nos legou e que nós ainda comungamos, que nós ainda estamos sujeitos e sofremos. Por isso que não tem como escapar dos sofrimentos nessa vida, eles fazem parte da nossa existência. Enquanto estivermos nesse tabernáculo, nós vamos passar por essas dificuldades, por essas lutas, sejam pela nossa condição natural pecadora, seja por causa do nome de Jesus Cristo. Mas daqui a pouco nós sairemos daqui. E Pedro disse, esse dia para mim já está se aproximando. Mas ele estava preocupado como aquelas ovelhas iriam ficar depois da partida dele. Observe aí no versículo 15, quando Pedro fala da proximidade da sua morte, com a sua partida, com o seu êxodo, né? Pedro está vendo claramente aí que o seu final está perto, né? Que a sua saída dessa realidade, a entrada em outra, estava se aproximando. Mas ele estava preocupado, como os meus irmãos vão ficar, como os meus leitores vão ficar, as minhas ovelhas vão ficar. E ele
diz aí claramente que o interesse dele era se esforçar ao máximo, para que eles pudessem, mesmo depois da morte dele. Olha o que está escrito no versículo 15: eu me empenharei para que também depois da minha partida, depois do meu êxodo, depois da minha morte, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. E aqui nós temos um detalhe curioso, mas muito interessante também para nós. Na realidade, os chamados pais apostólicos, principalmente Papias, por exemplo, no ano 125, ou seja, no início do segundo século, e esse Papias, ele foi bispo em Hierápolis e discípulo de João, o apóstolo João, que nessa época estava na Ásia Menor. Ele diz claramente aí que as palavras de Pedro, elas vão continuar no Evangelho segundo Marcos, segundo Papias. E um detalhe interessante, que Irineu também, Irineu que foi discípulo de Policarpo, viveu logo depois de Papias, né? Também diz isso, que na realidade o Evangelho de Marcos são as pregações de Pedro. Marcos, o próprio texto, se vocês observarem, no capítulo 5, está na mesma página aí, capítulo 5 da primeira carta, no versículo 13, Pedro chama Marcos de meu filho, né? Ele diz lá, meu filho Marcos está comigo. Marcos era o intérprete de Pedro. Portanto, os ensinamentos de Pedro continuaram no Evangelho de Marcos. Marcos não foi discípulo direto de Jesus, ele foi discípulo de Pedro, né? Começa com Barnabé, aprende bastante coisa com Paulo, mas ele segue com Pedro. E, portanto, o Evangelho, segundo Marcos, são as pregações de Pedro. E a preocupação de Pedro, quando ele demonstra aqui, nesse versículo 15, a preocupação dele com os crentes depois da sua morte, ele cumpre essa promessa de manter os crentes avivados, de manter os crentes conscientes e lembrando das palavras do Senhor Jesus. Ele faz isso através de Marcos, através do Evangelho segundo Marcos. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós podemos dizer claramente que o ensino de Pedro iria estar disponível aos crentes depois da sua morte, por meio do Evangelho segundo Marcos. Agora, então, a partir do versículo 16, Pedro chega na última parte dessa sessão do seu primeiro capítulo. Versículos 16 a 21, né? Pedro aí chega naquele momento que ele mais queria, que era transmitir a mensagem da superioridade do Evangelho por causa de três coisas. Por que na mente de Pedro o Evangelho era superior? Por que na mente de Pedro o Evangelho é incomparável? Nós precisamos ser confirmados nesse Evangelho incomparável cada vez mais. Cada vez mais nós temos que estar conformados a Ele, fundamentados nele. Três coisas ele diz aí. Por causa do seu poder, né? O próprio apóstolo Paulo diz que o Evangelho, escrevendo aos Romanos, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, é impossível você crer se não for por meio do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, também diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus. Então, é indispensável. O chamado geral é exatamente o chamado do Evangelho. Quando eu estou aqui pregando o Evangelho, eu estou fazendo o chamado geral. E o Espírito Santo, que inspirou o Evangelho, vai agir no coração das pessoas e fazer o chamado específico, o chamado que não se pode rejeitar, irresistível. Então, o apóstolo Pedro, então, vai chegar aqui no final desse capítulo 1 dizendo o seguinte: o Evangelho, ele é superior, primeiro por causa do seu poder, segundo por causa do seu conteúdo é inigualável, não tem nada igual. Ou seja, é lá no Evangelho que nós temos tudo o que nós precisamos, os tesouros que Deus reservou para nós estão lá. Então você tem que aprofundar nele, não precisa ir em outros lugares, não precisa buscar fogo nisso ou naquilo outro, em que homens estão falando ou fazendo, nada disso, você não precisa se impressionar com nada disso. Vá ao Evangelho, simplesmente assim. Por isso que ele é incomparável,
pelo seu conteúdo a respeito do nascimento de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e, especificamente aqui nessa segunda carta de Pedro, a segunda vinda de Jesus. Aquilo que enche o nosso coração, que enche, que consola, que nos dá força, nos encoraja para enfrentar, inclusive, a pandemia do coronavírus, sabendo que Jesus está voltando. Terceiro, mas o Evangelho ele é incomparável por causa do seu poder. O Evangelho é incomparável por causa do seu conteúdo. O Evangelho é incomparável por causa da infalibilidade, da veracidade das suas profecias. E aqui o apóstolo Pedro vai dizer, as promessas, as profecias aí do Evangelho, elas são de fato verdade, elas são infalíveis. E eu, dizia o apóstolo Pedro, eu sou testemunha ocular disso. Então, ele vai para mostrar essa superioridade do Evangelho e para mostrar que as promessas que estão no Evangelho, elas são infalíveis, elas são verdades absolutas. Para mostrar isso, ele vai evocar primeiramente o seu testemunho, próprio testemunho. Diz ele aí, seu testemunho ocular. Então, é muito interessante nós observarmos isso aí, que nesta segunda carta, o apóstolo Pedro vai falar principalmente da promessa da volta do Senhor Jesus, que já estava sendo questionada, os hereges que já estavam entrando naquelas igrejas, as heresias que estavam chegando naquelas igrejas. Uma dessas heresias era exatamente contra a segunda vinda de Cristo, que Jesus não voltaria mais. Pode observar, se você andar um pouquinho para frente, capítulo 3, no versículo 4, os hereges diziam assim, já passou tanto tempo e ele não voltou, não vai voltar mais, não vai voltar. Então, podemos excluir isso aqui da Bíblia, né? Podemos atualizar a Bíblia, tirar, essa aqui não se cumpriu, então atualiza a Bíblia, né? Essa era a questão. Pedro, então, vai chegar aqui e vai dizer, olha, nada disso, eu sou testemunho ocular, essa promessa vai se cumprir. Aliás, ela já se cumpriu porque eu tive uma antevisão, eu vi essa promessa cumprida. Então, ele vai agora evocar o seu testemunho, eu vi. Então, as promessas que aparecem aí no Evangelho, elas realmente são verdadeiras, posso dizer isso. E a promessa que ele está falando, é óbvio, é exatamente a segunda vinda de Cristo. E ele deixa absolutamente claro que nós podemos confiar. E para isso, ele vai aí trazer a sua experiência lá no Monte da Transfiguração. Pode observar aí que é exatamente isso que ele vai trazer para nós, essa experiência do Monte da Transfiguração. Olha o que ele diz para nós claramente aí, né? Versículo 16, ele diz assim, nós não estamos pregando a respeito da segunda vinda, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Quando lhes falamos a respeito do poder da vinda do nosso Senhor, ou seja, da vinda do nosso Senhor em poder, tradução mais literal, né? Nós falamos do que nós vimos, do que nós fomos testemunhas. Nós quem? Ele, Tiago e João, que eram os três que estavam lá no Monte da Transfiguração. Essa experiência da transfiguração aparece aí em Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 8, Marcos capítulo 9, versículo de 2 a 8, Lucas capítulo 9, versículo de 28 a 26. E Pedro está dizendo, nós vimos essa realidade. Quando nós estamos estudando aquela experiência da transfiguração, óbvio, naquele exato momento, no primeiro momento ali, nós podemos ver que aquela experiência teve um objetivo de consolar os discípulos ali, com certeza, uma antevisão uma prefiguração da ressurreição de Jesus, com certeza. Só que, na realidade, agora Pedro já está dizendo que, embora naquele momento pudesse ficar claro que Jesus ressuscitaria, e portanto eles tiveram aquela visão da glória de Jesus, do Jesus glorificado lá no Monte da Transfiguração,
Na realidade, Pedro está dizendo que o sentido daquela experiência, o sentido daquela, ele considera então aquela transfiguração como uma predição da segunda vinda de Jesus. Ou seja, na visão de Pedro, aquela experiência que eles tiveram lá foi um antegozo, ou seja, um gozo antecipado da glória triunfal da segunda vinda. Para ele, aquilo foi um lampejo da glória divina, com a qual Cristo virá em poder. Pedro está falando da segunda vinda de Jesus, e para ele, a segunda vinda de Jesus é fato. É fato. Deus deu o privilégio dele antever Cristo glorificado, que Jesus vai voltar glorificado. A primeira vez, ele nasceu e nasceu no estado de humilhação. A encarnação de Jesus a gente estuda em teologia 2 estados de Jesus. Na encarnação nós temos o estado da humilhação. Então o fato de ter deixado o esplendor da sua glória e vindo aqui e assumido a forma humana, isso é um estado de humilhação. Ele nasceu, só que a palavra grega que aparece aqui agora para a vinda é parousia, não é nascer. Jesus não vai nascer de novo, e ele não vai vir mais em estado de humilhação. Na realidade ele não vai vir nem para salvar mais, ele vai vir agora como rei, na sua majestade, na sua glória, com seu poder. E isso João, Pedro e Tiago viram lá no Monte da Transfiguração. Então Pedro aqui agora, para combater os hereges, ele está dizendo, a segunda vinda é fato, porque eu vi, eu sou testemunho ocular, e não somente eu, mas nós, ele põe no plural, nós quem? João também viu, e muitos de vocês conheceram João, porque João morreu lá na Ásia Menor, foi pastor de muitos daqueles ali, que estavam inclusive ouvindo Pedro. João também viu, e Tiago também viu. Então nós somos testemunhas oculares. Então o relato da transfiguração, ele na realidade, na visão de Pedro, era uma comprovação que Jesus virá. Jesus virá. Então, todo o Evangelho, e especialmente aqui agora, a segunda carta de Pedro, o assunto prioritário é a segunda vinda de Jesus. Você quer enfrentar essa pandemia? Você quer enfrentar as lutas do dia a dia, seja em casa, na sua família, no trabalho, onde quer que seja? Nunca tire da sua mente a visão da segunda vinda de Cristo. Não podemos esquecer por um segundo que Jesus está voltando. Aqueles que têm ouvidos de fé já conseguem ouvir os primeiros acordes das trombetas. Jesus está voltando. E isso para Pedro agora já não era somente uma promessa, para ele já era a realidade. E ele queria que os crentes, os leitores dele, entendessem isso. Mas como se isso não bastasse, Pedro vai usar um segundo argumento. O primeiro argumento foi o seu testemunho ocular. Agora observe aí, o segundo argumento, ele vai agora usar o argumento dos profetas, né? O argumento agora da infalibilidade, da confiabilidade, da veracidade das profecias das Escrituras. No caso aqui do Evangelho, da segunda vinda de Jesus, Pedro evoca então o testemunho dos profetas. Na visão de Pedro, o testemunho dos profetas é como uma luz, é como um farol que brilha no lugar escuro, segundo o texto, nesse mundo tenebroso, em trevas, até o amanhecer. Olha o que está escrito aí no texto. Até que o dia clareie e que a estrela d'alva nasça em seus corações. Ou seja, as profecias que estão claramente aqui na Bíblia, elas funcionam como uma luz nesse mundo tenebroso, até que o dia clareie, ou seja, até que Jesus volte. Jesus é a estrela da manhã. Jesus, até que Ele volte. Então, até que Ele volte, nós vamos seguir crendo nessas profecias, e elas funcionarão para nós como uma lanterna, como um farol, como uma luz. É por elas que nós nos guiaremos. O próprio Jesus, lá em Apocalipse 22, 16, ele mesmo diz: eu, Jesus, sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã.
É por isso que Pedro vai dizer claramente aí que os seus leitores fariam muito bem se prestassem atenção nas profecias. Muitas vezes Deus dá uma chacoalhada, até usando as coisas naturais, né, valendo-se de catástrofes e etc. e tal, para nos acordar, para que nós possamos prestar atenção nas profecias. Elas vão funcionar como essa lanterna, elas vão funcionar como esse farol, até a volta do Senhor Jesus. O próprio Jesus diz, quando vocês virem, ou quando vocês ouvirem estas coisas, saibam que o Filho do Homem está voltando. Então isso Pedro está dizendo para os seus leitores, olha, vocês vão fazer muito bem, se prestarem atenção. Olha o versículo 19. Assim temos ainda muito mais forte, né, mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem, se a ela prestarem atenção. Farão bem se a ela prestarem atenção. Como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em seus corações. Naquela época, na época do apóstolo Pedro, na realidade, as pessoas se convertiam, não era essencialmente lendo o Novo Testamento, era lendo o Velho Testamento. E o que mais tocava o coração daquelas pessoas era poderem constatar que as profecias que estavam no Velho Testamento tinham se cumprido em Jesus, literalmente. Então, no momento que eles conferiam o Velho Testamento e viam que as profecias tinham se cumprido em Jesus, eles se convertiam. Então, eles davam muito valor às profecias. E agora o apóstolo Pedro vai dizer claramente aí que, assim como as profecias lá do Velho Testamento, em relação ao nascimento de Jesus, em relação à primeira vinda, elas se cumpriram literalmente em todos os detalhes. Elas se cumpriram em relação ao nascimento, elas se cumpriram em relação à vida de Jesus, elas se cumpriram em relação à morte de Jesus, à maneira como Jesus morreu, à época em que Jesus morreu, e elas se cumpriram em relação à ressurreição de Jesus. O argumento do apóstolo Pedro é, do mesmo jeito, as profecias em relação à segunda vinda também se cumprirão. Ou seja, na mente do apóstolo Pedro é o seguinte, se nós cremos nas profecias, que as profecias do Velho Testamento se cumpriram em Jesus, por que não crer que as profecias a respeito da segunda vinda de Jesus não crerão, não se cumprirão? É óbvio que elas vão se cumprir. Esse era o argumento do apóstolo Pedro. E um detalhe interessante, só por curiosidade, no Novo Testamento tem mais de 300 profecias a respeito da segunda vinda de Jesus. E é muito triste saber que as pessoas prestam muito pouca atenção e vivem como se Jesus não fosse voltar. Ou não estão preocupados, ou pior, não desejam que Ele volte. Está tão bom aqui, fica por aí mesmo, Jesus. Não venha. Tem mais de 300 profecias no Novo Testamento sobre a segunda vinda de Jesus. Além disso, o apóstolo Pedro, então, arremata o seu argumento, versículos 20 e versículo 21, encerrando, olha aí para a sua Bíblia. Ele, então, para mostrar que, de fato, a Bíblia é incomparável, ela é para mostrar a superioridade da palavra de Deus, do Evangelho, que as suas promessas são infalíveis, para deixar claro que Ele é incomparável, que Ele é inerrante. Ele usou o seu testemunho pessoal, Ele usou o testemunho dos profetas, mas Ele encerra agora de maneira muito interessante. Olha aí, versículo 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Verso 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Num primeiro momento, você que está aqui, os que estão nos acompanhando em casa, pode até entender que pelo fato dele estar enfrentando os hereges,
Pedro estaria preocupado aqui com a interpretação das Escrituras, até porque o grande problema daqueles hereges era interpretar as Escrituras do jeito deles, a seu bel prazer, né? E, na realidade, não podemos interpretar as Escrituras do nosso jeito, não. Não podemos interpretar as Escrituras conforme nossas opiniões, nossas conveniências pessoais, absolutamente não. Ninguém tem o direito de interpretar as Escrituras por si mesmo ou para si mesmo, ou seja, como Pedro usa aí, particular interpretação. Então ninguém pode ter uma interpretação particular. Não, nesse pontinho aqui eu entendo desse jeito. E aí, mais uma vez, eu bato na tecla. Por isso é que nós não temos que ter preocupação de querer atualizar a Bíblia para atender esse setor ou aquele outro setor particular. Isso não. A Bíblia é uma espada que vai cortar a rente para lá e para cá, para condenar ou para salvar. Não tem como correr dessa realidade. Nós, de fato, defendemos, preste bem atenção nisso, nós defendemos o livre exame das Escrituras. Nós não defendemos a livre interpretação das Escrituras. O que a reforma trouxe foi exatamente o livre exame. Todo mundo tem o direito, e se é crente tem o dever de ler as Escrituras, de examinar as Escrituras, a ordem para examinar as Escrituras. Agora, nós não podemos interpretar das Escrituras. Esse é o nosso pensamento. Então nós pensamos assim, você tem liberdade para examinar as Escrituras, mas a interpretação tem que ser à luz da própria Escritura e sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. Mas na realidade, embora temos até a tendência de interpretar esses dois versículos dessa maneira, entendo eu que Pedro não está falando aqui de interpretação. Na realidade, o problema de Pedro aqui não era a interpretação daqueles hereges. Quando ele fala aqui, ele está falando da inspiração, Na realidade, ele não está falando de interpretação, mas sim da inspiração. Ou seja, para que nós possamos confiar na palavra de Deus, firmar na palavra de Deus, nas verdades do Evangelho, nós precisamos entender que as verdades do Evangelho não são frutos de interpretação humana e nem procedem da vontade humana. É isso que ele está dizendo. Na realidade, o que está aqui na Bíblia não veio por causa da vontade do homem e nem segundo a interpretação do homem. Não, ele está dizendo que o que está na Bíblia, homens santos foram usados como instrumentos de Deus, ou seja, a fonte aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que agiu na vida de homens que Deus mesmo separou e revelou a eles a palavra do Evangelho. E, além disso, agiu na vida deles para que eles pudessem entender aquela revelação e pudessem aceitar aquela revelação como vontade de Deus. Então é disso que o apóstolo Pedro está falando. Você pode confiar na Bíblia, você pode confiar na Bíblia, você pode confiar no Evangelho, porque o Evangelho, a origem dele é Deus. Homens santos foram usados por Deus. Mas aqui não temos na Bíblia interpretação de homens e nem vontade de homens. O que nós temos na Bíblia é a palavra de Deus. Então, Pedro termina o seu argumento dizendo: as profecias das Escrituras, elas são verdadeiras, elas são confiáveis, elas são autorizadas. Elas são verdadeiras, elas são confiáveis, elas são autorizadas. Então, o que está na Bíblia você pode acreditar, você pode crer, porque lá não tem vontade de homens. Lá não tem interpretação humana. Não, é isso que ele vai deixar claro, né? Antes de mais nada, saibam, dizia Pedro, que nenhuma profecia, ou seja, nada que está aqui na Bíblia Sagrada, né? Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Não, o Espírito Santo agiu na vida daqueles homens, quando ele revelou, ele ao mesmo tempo explicou. E eles escreveram, eles registraram. Pois jamais, versículo 21, a profecia teve origem na vontade humana,
Não teve um dia que Davi sentou lá, ou Moisés, não, hoje eu vou escrever umas coisas aqui. Né? Paulo, não, agora que estou meio calmo aqui, vou tirar uma folguinha aqui, vou escrever alguma coisa. Não. Em todos os momentos foi a ação de Deus na vida deles. Por isso nós podemos acreditar. E eu quero encerrar. A principal coisa que Pedro queria que aqueles irmãos não esquecessem, e que eles acreditassem, porque é verdade absoluta, é que Jesus está voltando. Isso nós não podemos esquecer. Feche os seus olhos, abra o seu coração. A segunda vinda de Cristo é uma verdade absoluta. É uma pérola preciosa que o cristão não pode abrir mão dela. Absolutamente. Não pode. Se você esquecer da segunda vinda, você vai gostar desse mundo e vai querer ficar aqui. Mas na frente nós vamos ver Pedro dizendo, olha, nós temos que esperar, mas nós temos que apressar a volta do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, o Evangelho, ele é superior mesmo, ele é superior. E por isso nós precisamos estar confirmados no Evangelho que é incomparável. Em nome de Jesus.